Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Páginas da Bíblia, o espaço onde exploramos as profundezas das Escrituras para entender melhor a nossa fé e a vida de Jesus. Hoje, mergulharemos em uma questão fascinante. Por que Jesus, sendo Deus, sentia a necessidade de orar a Deus? Essa é uma indagação que nos leva a explorar as complexidades da natureza divina e humana de Jesus. Preparem-se para uma jornada espiritual que promete revelar insights profundos sobre as orações de Jesus e o que elas significam para nós. Mas, antes de começarmos, não se esqueçam de curtir este vídeo, comentar suas reflexões ao longo do caminho, compartilhar com amigos e familiares, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo enriquecedor. Vamos lá! Por que Jesus orava a Deus se Ele é Deus? Essa é uma questão frequentemente levantada ao lermos os evangelhos, nos quais Jesus é descrito se retirando para a oração. No livro de Lucas, por exemplo, é mencionado que ele se retirava para lugares desertos e orava. Lucas capítulo 5, verso 16. Se Jesus é Deus, seria ele então envolvido em uma conversa consigo mesmo? Esta é uma pergunta válida e intrigante que nos convida a explorar as complexidades da humanidade e natureza divina de Jesus. Existe um único Deus que eternamente se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não implica em três deuses, mas sim em um único Deus em três pessoas, assim como a água pode se apresentar como gelo, líquido ou vapor e ainda ser água. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, permanecendo como um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, Jesus refere-se ao Espírito Santo como uma entidade distinta aos, enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, demonstrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Dentro dessa compreensão, surge uma pergunta intrigante. Se Jesus é Deus como parte da Trindade, por que ele sentia a necessidade de orar? Essa questão é central para o ministério e missão terrenos de Jesus. Jesus, sendo simultaneamente totalmente Deus e totalmente humano, dedicava tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam sua relação com o Pai, cumprem seu papel na terra e ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Acompanhe-nos enquanto buscamos compreender a bela complexidade das orações de Jesus e seu significado para nossas vidas espirituais. A natureza de Jesus é singular e extraordinária, pois ele é simultaneamente Deus e uma pessoa como nós. Isso implica que Jesus é 100% Deus, capaz de realizar feitos divinos como milagres especiais e resgates únicos. No entanto, ele também é 100% humano, experimentando fome, dor e morte. É como possuir dois conjuntos completos de características em uma única pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também vivenciar a vida comum, enfrentando desafios semelhantes aos nossos, exceto que ele nunca cometeu erros. Essa compreensão é essencial para entender como Jesus realizava feitos extraordinários, mantendo a empatia humana. A natureza de Jesus representa um dos mistérios fundamentais da fé, exigindo a compreensão tanto de sua divindade quanto de sua humanidade, que foram manifestadas por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus é um modelo para a humanidade. Jesus demonstrou a melhor maneira de se comunicar e viver com Deus, com dependência do Pai. Ele viveu de forma a mostrar que não agia por vontade própria. Ele afirmou: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz igualmente. João capítulo 5, verso 19. Isso significa que Jesus aguardava a orientação de Deus antes de agir, assemelhando-se ao modo como uma criança observa e aprende com seus pais, evitando agir independentemente. Quando enfrentou momentos extremamente desafiadores, pouco antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente expressando:
Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, verso 42. Isso revela sua confiança no plano de Deus acima de seus próprios sentimentos, mesmo em face do medo. Outro propósito das orações de Jesus foi ensinar aos discípulos como orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Em determinado momento, eles pediram que ele os ensinasse a orar. Ele respondeu: "Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação." Lucas capítulo 11, versos de 1 ao 4. Nessa oração simples, conhecida como Pai Nosso, Jesus indicou que a oração envolve falar com Deus sobre tudo, reconhecer a santidade de seu nome, pedir o necessário, buscar perdão pelos pecados e buscar ajuda para viver corretamente. Assim, as orações de Jesus servem como um guia perfeito para nós, ensinando como viver em proximidade com Deus, comunicando-nos com Ele sobre todas as coisas e confiando-lhe nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus foi expressar emoções e necessidades humanas. Jesus demonstrou que experimentava emoções e necessidades humanas, compartilhando traços genuinamente humanos. Algumas formas nas quais expressou essas características incluem tristeza e angústia. Em um jardim chamado Getsemane, um local tranquilo repleto de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda, daquela que pesa no coração a ponto de ser difícil de suportar. A Bíblia relata: "Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Mateus capítulo 26, verso 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e auxiliar outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão intensa que afirmou poder quase matá-lo. Ele adentrou mais o jardim. Quando entrou no jardim, prostrou-se com o rosto no chão, orando a Deus, e disse: "Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus capítulo 26, verso 39. Este cálice ao qual se referia era um símbolo da árdua tarefa que sabia que teria que realizar: morrer na cruz. Embora não desejasse o sofrimento, estava disposto a fazer a vontade de Deus, buscando força e orientação. Em outra passagem da Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, mostra Jesus em busca de força e conselho. Diz assim: "Naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos." Antes de tomar uma decisão crucial, escolhendo seus 12 amigos mais próximos para ajudá-lo a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira dialogando com Deus. Não foi uma conversa rápida, mas horas de súplicas por ajuda e orientação. Ao orar a noite toda, Jesus demonstrou que também necessitava de apoio, sabedoria e força, encontrando isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas narrativas nos recordam que Jesus não foi apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que experimentou emoções intensas e teve necessidades, assim como qualquer um de nós. Ele enfrentou uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para buscar orientação, mostrando que é aceitável fazermos o mesmo quando confrontados com momentos difíceis ou decisões cruciais, cumprindo a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que nós não poderíamos. Ao explorarmos as histórias e os ensinamentos da Bíblia, percebemos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas sim a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que nos é difícil alcançar diariamente. A Bíblia nos revela no livro de Hebreus: durante os dias de sua vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas com clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8.
Foi assim que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das dificuldades que enfrentou. Suas orações não eram meros sussurros, mas súplicas apaixonadas repletas de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, não importando o custo. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, acrescenta outra dimensão a isso ao dizer: "E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz." Jesus não apenas obedeceu quando era fácil, ele obedeceu ao ponto de enfrentar uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não consistiu em escolhas fáceis, mas sim em uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o conduziu à cruz. O que é verdadeiramente notável na vida de Jesus é que ele foi totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, tentações e dores, mas ao contrário de nós, nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque realizou algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a oportunidade de sermos considerados justos perante Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida perfeitamente em nome da humanidade. E quando acreditamos nele, é como se sua nota perfeita fosse creditada em nosso registro. Imaginem tentar seguir uma receita perfeitamente, sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou queimar a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e nos ofereceu a recompensa como se nós mesmos a tivéssemos conquistado. Ao compreendermos a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o incrível presente que nos é oferecido por meio da fé nele. É um presente que nos encoraja não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente, testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso nome. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era apenas um dever religioso ou uma exibição pública. Era tão natural e essencial quanto respirar, uma linha vital para seu Pai, mantendo comunhão com o Pai. A oração para Jesus era sobre manter-se conectado, era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando-nos que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata de pedir coisas. Trata-se de manter nosso relacionamento com Deus fresco e vivo. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que, estando ele a orar, o céu se abriu. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21. Nesse momento, o próprio céu parecia se inclinar, afirmando essa profunda relação. Jesus estava em constante contato com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança dentro da Trindade. A oração foi também um gesto de amor e confiança dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, Jesus expressou sua confiança no Pai através da oração. Por exemplo, ao se preparar para ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: "Pai, agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves." Evangelho de João, capítulo 11, versos 41 e 42. Esse agradecimento não era para exibição, mas sim o filho falando ao pai com a confiança de que seria ouvido, uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos revela o cerne da oração. Trata-se de confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: "Dependo de você, confio em você, assim como Jesus fez." Finalmente, a oração foi a forma pela qual Jesus abraçou completamente a condição humana. A encarnação é um termo sofisticado para descrever Deus tornando-se homem em Jesus. Isso não foi apenas Deus vestindo um traje humano, ele tornou-se totalmente um de nós. E fazer parte do ser humano é reconhecer que não somos super-humanos,
precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar. Ele estava profundamente perturbado pelo que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 42. Aqui, ele está lutando, mostrando-nos que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também nos mostrando que no final, a oração trata de dizer a Deus: confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus era sua maneira de permanecer próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. O papel intercessório de Cristo. Jesus orando por outros, especificamente no livro de João, capítulo 17. Nos versos de 9 ao 23, encontramos um momento muito comovente em que Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos que estavam com ele na época, mas todos nós que acreditariam nele. Ele ora por sua proteção, alegria, unidade e para que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João capítulo 17, verso 9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele conhecia os desafios que enfrentariam no mundo e pedia a Deus que cuidasse deles. Mas ele não para por aí. Ele também ora por todas as pessoas que acreditariam nele por meio da mensagem dos discípulos. Não estou orando apenas por eles, mas também por aqueles que virão a crer em mim por meio da sua mensagem. João capítulo 17, verso 20. Isso significa que Jesus pensava em cada um de nós naquela época distante. Ele pediu ao seu Pai para que todos fossem um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele quisesse que todos estivessem na mesma família, unidos, trabalhando juntos com amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os seres humanos. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, temos uma explicação clara de um grande papel que Jesus desempenha. Diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Agora, um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus erros ou pecados. Jesus veio para consertar essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, depois morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem o poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intercessor entre nós e Deus. Quando cometemos erros ou fazemos coisas que não deveríamos, Jesus está lá para falar com Deus em nosso favor. É como se ele estivesse dizendo: Eu cobri esta pessoa, Pai. Eu paguei o preço por seus erros. Isso é incrível, pois significa que podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus em nosso nome. Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus, e Ele falará por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. Em termos simples, Jesus se importa tanto conosco que fala com Deus sobre nossas necessidades, proteção e unidade, tanto conosco quanto entre nós e com Ele. Como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar perto de Deus. A oração como propósito de cumprir sua missão. A oração é como um lugar secreto onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde obtemos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos que nos ajudarão
e até fazer coisas incríveis que mostram a todos quão grande Deus é. Fortalecimento para as tarefas. Imagine estar tão estressado e preocupado que você sua como se estivesse chovendo de sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu. À medida que prosseguimos na exploração do motivo pelo qual Jesus, reconhecido como Deus, orava a Deus, desvendamos pontos cruciais. Inicialmente abordamos a natureza de Jesus, que é simultaneamente totalmente divina e totalmente humana. Essa dualidade é essencial para compreendermos as razões por trás de suas orações, pois, enquanto Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas, como homem, viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses capítulo 2, versos de 6 ao 8. Em seguida, adentramos o conceito da Trindade, percebendo Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus, ao comunicar-se com Deus Pai, revelou a perfeita relação existente dentro da divindade. João, capítulo 10, verso 30. A relevância das orações de Jesus é abrangente, revelando sua confiança em Deus Pai, exemplificando a dependência da sabedoria e força divina, mesmo diante dos desafios. Suas orações, como a proferida no jardim do Getsêmani: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, verso 42. Evidenciam sua submissão à vontade de Deus, oferecendo insights sobre sua missão redentora. Além disso, as orações de Jesus proporcionaram uma visão íntima de seu ministério. Ele intercedeu por seus discípulos e por todos os crentes, buscando unidade e proteção. Evangelho de João, capítulo 17. Versos do 20 ao 23, delineando seu papel como intercessor, revelando a profundidade de seu amor e comprometimento com a missão. Convidamos você a refletir sobre o exemplo de Jesus, a consideração do papel da oração em sua própria vida. Assim como Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários a fim de orar, como relatado em Lucas, capítulo 5, verso 16. Se o Filho de Deus reconheceu a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, devemos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é meramente um ritual a ser seguido, mas um convite para nutrir um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos e encontrar orientação e conforto na essência de nossos momentos com Ele. Lembre-se de que a oração é um diálogo, é uma conversa de paz ao qual você é calorosamente convidado a participar. Ao contemplar a vida de Jesus, espero que sua jornada inspire você a buscar sinceramente a Deus, a ouvir a sua voz falar, e aprenda a se submeter à sua vontade, e por meio disso, que você experimente o profundo amor e a presença de Deus em sua jornada diária. Oremos. Pai Celestial, nos aproximamos humildemente de Ti em adoração, reconhecendo Tua sabedoria infinita e a profundidade do Teu amor, que frequentemente ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplar a vida de Jesus, Teu Filho, o nosso Salvador, buscamos compreender o mistério de Suas orações a Ti, Senhor. Da mesma forma que Ele buscava a Ti, elevamos nossos olhos e corações em oração, em busca de orientação, força e uma conexão mais estreita contigo. Nos momentos em que nos esforçamos para compreender as complexidades divinas, pedimos por uma fé simples e que confie em Tua bondade e em Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a seguir o exemplo de Jesus em sua atitude de oração, cientes de que, mesmo sendo Deus, Ele se inclinava em comunhão contigo. Somos convidados a ingressar nesse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo através do exemplo dele. Que possamos compreender a importância da oração como meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão em nosso cotidiano. Enfrentando nossos próprios desafios e alegrias, recordemos do exemplo de Jesus para que em cada momento, seja de triunfo ou de provação, busquemos a Ti em oração, assim como Ele fez. Que a vida de Jesus nos lembre que, em nossas fraquezas, encontramos a Tua força, em nossas dúvidas, encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão,
encontramos o teu conforto e tua presença. Abençoa-nos com a paz que vem do conhecimento de que sempre estamos ao alcance, ouvindo os sussurros dos desejos de nossos corações. Fortalece-nos com o mesmo Espírito que permeava Cristo Jesus, para que, em todas as circunstâncias, tenhamos a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Em nome sagrado de Jesus, oramos. Amém. Você está pronto para uma jornada de mudança e crescimento pessoal? Chegou o momento de explorar novos horizontes e transformar sua vida para sempre. Em nossa descrição e comentários fixados, você encontrará tesouros valiosos que podem ser a chave para a sua mudança e crescimento pessoal. Desvende as habilidades que você nem sabia que possuía e liberte-se para alcançar seus objetivos mais ambiciosos. Descubra segredos para cultivar uma mentalidade positiva, superar desafios e criar uma vida plena e significativa. Baixe e-books, guias práticos e recursos exclusivos que irão impulsionar seu crescimento pessoal e profissional. Não perca essa oportunidade. Explore os links agora e inicie sua jornada para uma vida extraordinária. Links na descrição e comentários fixados. E assim concluímos nossa profunda reflexão sobre as orações de Jesus e seu significado para nossas vidas espirituais. Espero que tenham sido inspirados e desafiados a aprofundar sua conexão com Deus por meio da oração, assim como Jesus exemplificou em sua vida terrena. Se você apreciou este conteúdo e deseja continuar explorando os tesouros da fé, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que você acredita que também serão abençoados por essas reflexões e, é claro, inscrever-se no canal para não perder as próximas jornadas de aprendizado. Agora é o momento de aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo.